Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Polícia Civil do Rio de Janeiro libertou 13 adolescentes que eram mantidos em cárcere privado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os meninos queriam ser jogadores de futebol, teriam sido enganados por um homem que se passava por treinador do time e que prometia oportunidades em clubes de futebol. Essa prática criminosa, infelizmente, é bem comum pelo país. Aqui conosco está a Procuradora do Trabalho do Distrito Federal e Coordenadora Nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Ana Maria. Bem-vinda, doutora. Prazer estar aqui com vocês falando de tema tão importante. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record que trouxe todas as informações sobre esses adolescentes no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Olá, Pedro Paulo. Oi, Celso, é muito bom estar aqui novamente no podcast, eu agradeço o convite. E olha, a situação desses garotos era bem difícil, viu? Segundo a polícia, eles ficavam trancados em alojamentos sem iluminação, sem proteção contra incêndio, tinham um horário restrito para falar com a família e não tinham acesso aos próprios documentos. Uma situação bem degradante, viu? Doutora, essa situação que esses jovens se encontravam é claramente de cárcere privado, não é mesmo? Sim, sem dúvidas, cárcere privado, mas há outras situações que a princípio a gente pode identificar. Por exemplo, o tráfico de pessoas, né? O crime de tráfico de pessoas, que está disposto no artigo 149A do Código Penal, ele elenca uma série de ações, né? Desde o agenciamento, aliciamento, recrutamento, o transporte, a transferência, a compra, o alojamento e o acolhimento de pessoas, mediante grave ameaça, violência, coação, abuso, com uma série de finalidades, né, de remoção de órgãos, de submissão a trabalho em condições análogas de escravo, de submissão a qualquer tipo de servidão, inclusive casamentos, né, que ocorrem, casamentos servis, né, adoção ilegal, exploração sexual. Então, o que acontece nesse caso que aconteceu em Duque de Caxias? Os adolescentes foram aliciados em outros estados da federação, né, eles foram transportados, eles foram transferidos para o Rio de Janeiro, foram alojados e acolhidos por esse senhor chamado Jorge Santos, né, e por mais que haja o consentimento dos responsáveis legais, que inclusive há notícias de que pagavam uma mensalidade de R$500 para manter os adolescentes ali num suposto treinamento físico, uma suposta preparação para serem alocados em clubes formadores, na realidade, esse consentimento ele não interfere na caracterização de um suposto crime de tráfico de pessoas, porque esse senhor Jorge Santos possivelmente vendeu propostas fictícias, promessas ilusórias de formação profissional ou de alocação em clubes formadores que não aconteceram. Então ele mantinha os adolescentes ali em cárcere privado, com retenção de documentos, inclusive houve um enquadramento, né, no crime de supressão de documentos, exatamente para mantê-los no local ali, no suposto alojamento, né, e com vigilância ostensiva, inclusive, que é uma outra característica, é uma outra situação que caracteriza até a própria redução à condição análoga de escravo. Então ali, esse caso ele é bastante rico porque há uma série de ações que podem caracterizar tanto o artigo 149, que é o de redução a alguém à condição análoga de escravo, quanto o de tráfico de pessoas. No caso desse responsável pelos adolescentes que foi preso, o Jorge Valnei dos Santos, ele recebia R$500 dos pais dessas crianças. Eles achavam que estavam mandando os filhos aqui para o Rio para aprenderem a jogar futebol. Doutora, ele pode ser enquadrado em quais tipos de crimes pelo que ele fez? A princípio, Pedro, eu já vejo aí o enquadramento no artigo 149 do Código Penal, que é redução à condição análoga de escravo, e claramente já vejo fortes indícios de aliciamento dos adolescentes, né, do 149A do Código Penal, fora a questão do cárcere privado, a questão da retenção de documentos, né, enfim. A gente tem que ter em conta, assim, que os pais, né, eles são, essa formação profissional do adolescente, sobretudo no mundo do futebol, para o futebol, né, ele é muito romanceado, né, assim, existe muito engodo, muito engano, né, e são poucos adolescentes que vão ser futuros atletas profissionais, e os clubes formadores, eles não dão condições para os adolescentes trilharem outros caminhos. Se ele não for atleta profissional, ele investiu a vida toda dele, qualquer trabalho, Pedro, influencia na educação escolar, no rendimento escolar do adolescente, qualquer
que seja ele. Pode ser esportivo, pode ser uma aprendizagem profissional, qualquer trabalho influencia. O ideal sempre que o adolescente tenha o direito ao não trabalho, que só estude plenamente durante sua adolescência. Então, assim, eu acho que os pais, né, e nesse caso aí, Jorge Jesus Santos possivelmente se recorreu também da vulnerabilidade social dessas famílias, porque são, em geral, adolescentes de baixa renda. Então, há esse artifício, né, de socorrer da fragilidade, né, socioeconômica daquela família. Então, muitas pessoas vivem com ilusões de que os filhos vão ser grandes atletas, né, vão ter grandes oportunidades, grandes chances, quando, na verdade, isso não é uma realidade. Isso prejudica o rendimento escolar do adolescente e, às vezes, eles se tornam adultos sem perspectivas depois, porque eles não vão ser atletas, não têm uma educação adequada, né? E muitas vezes estão até com problemas já físicos de toda a dedicação aos treinos, né? Que são treinos até exaustivos, que puxam muito dos adolescentes. Muitos locais também que não há profissionais técnicos esportivos preparados, né? Realmente que tenham ali em conta a idade, os limites que a idade dos adolescentes impõe, né, nessa questão dos treinos. Então, assim, é uma série, a gente precisa esclarecer muito a sociedade em torno dessa temática da formação esportiva, né, da formação profissional de atletas, porque existe muito engodo e a gente precisa cada vez mais exigir e promover o trabalho decente nessa seara. Agora, doutora, os pais dessas crianças que sonhavam que os filhos tivessem oportunidades em time de futebol, eles podem ser responsabilizados pelo que aconteceu ou eles também são vítimas? Olha, eu vejo que claramente eles são vítimas, né? Eles foram vítimas da própria ingenuidade, né? De sonhos, né? De promessas aí ilusórias, né? Então eu acho que eles foram vítimas. A gente até evita falar um pouco dessa questão da responsabilização dos pais nesse contexto, né? Em que se alia falsas promessas, engodo, engano, sonhos, vulnerabilidade social. A gente teria que, para falar em responsabilização dos pais, é claro que eles sempre podem ser responsabilizados, mas para falar de uma responsabilização a gente teria que verificar se eles sabiam que os meninos iam ficar encarcerados. Será que os pais iriam mandar os seus filhos para ficarem encarcerados, né? Não poderem sair da casa, a casa trancafiada, eles sujeitos a trabalhos possivelmente trabalhos forçados, porque eles faziam trabalho infantil doméstico, né? Eles, segundo as matérias que foram veiculadas, eles faziam todo o trabalho da casa, e o trabalho infantil doméstico, ele também é uma das piores formas de trabalho infantil. Será que era isso que os pais almejavam para os seus filhos? Certamente que não. Então o caso tem que ser bem avaliado para falar em responsabilização. Celso, você sabe que esses jovens todos ficavam trancados dentro de um sítio e sem nenhuma assistência, sem médico, fisioterapeuta, nada. Se alguma coisa acontecesse com eles naquele lugar, eles não teriam o que fazer. E aí é claro que são de situações diferentes, mas é impossível não pensar no caso dos adolescentes do Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, aqui na zona oeste do Rio. É mesmo, o caso aconteceu no começo de 2019. 10 garotos morreram num incêndio provocado por uma falha elétrica no centro de treinamento infantil do clube. Com isso, a gente vê que essas crianças estão submetidas a condições que nem sempre são ideais, mesmo em grandes clubes. Como é que a gente pode fiscalizar isso? Exatamente. Se em grandes clubes aconteceu a tragédia que aconteceu, imagina naquela situação que foi veiculada nas matérias aí jornalísticas, né? Os meninos estavam amontoados, era uma série, várias triliches, nem sei, num quarto pequeno que não era arejado, tinha apenas um ventilador ali para fazer a ventilação do local. Num momento de crise sanitária que nós vivemos, gravíssima, em que há uma série de medidas de distanciamento social, de adequação dos locais de arejamento, de circulação de ar. Quer dizer, os meninos estavam ali numa situação totalmente fora dos parâmetros de rigidez, de segurança, né? Ninguém sabe, até porque não há fiscalização, aquele local não é sujeito à fiscalização, né? Para saber se as condições sanitárias estavam sendo adequadas. O alojamento, a toda evidência, não era adequado, né? A gente não sabia as condições de segurança e rigidez. Então, assim, se os clubes formadores, né, as entidades esportivas que fazem formação profissional, eles têm que submeter uma série de requisitos, né, para poder alojar, para poder manter os adolescentes no local, né? Imagina, esse senhor não tinha nenhuma autorização para fazer isso, né? Estava submetendo os meninos à condição de perigo, de risco, e eu volto a falar, sobretudo nesse momento de crise sanitária em que a contaminação da Covid voltou com todo vapor, com toda força, né? O impacto vai muito além do risco de segurança física, que é enorme, né? Mas também psicológico. São apenas crianças que querem jogar bola e trazer orgulho
orgulho para a família, sonhos. Eles abrem mão de muitas coisas para se dedicar ao esporte. Para reinserir essas crianças de novo no mundo e apresentá-las a novas oportunidades é uma missão difícil, não é mesmo, doutora? Isso envolve um trabalho muito grande da rede de proteção, né, dos próprios ministérios públicos que virão atuar no caso, o próprio Ministério Público Estadual, o próprio Ministério Público do Trabalho. E se até há notícia, não sei se é verdadeiro ou não, que a gente acaba não sabendo o que é verdadeiro ou não, de que um time de futebol, né, o Fluminense, teria interesse em alojar esses adolescentes. Esses adolescentes, eles primeiro precisam estar com suas famílias. Eles precisam ou voltar para o seu estado de origem, ou essas famílias se deslocarem para o Rio de Janeiro para ver o que aconteceu, verificar as condições, a integridade física, mental, moral desses adolescentes, e aí passar por um novo processo de regularização, se for o caso, para serem eventualmente alojados em outro clube, né? Então, assim, essa reinserção social, a gente não sabe há quanto tempo eles estavam ali, né? Em que condições psicológicas, né? A gente não sabe nem se havia sequer abuso sexual naquele local, né? Se em clubes formadores já há casos, né, escandalosos de abuso sexual, imagina num local em que as pessoas não têm nenhum tipo de acesso, né? Nem se sabia que havia adolescentes ali naquele local, né? São corriqueiros os casos que tecem, né, como pedofilia, né, praticada por esses falsos agentes, né, doutora? Sim, há muitos casos de abuso sexual, né, no esporte, muitos casos, e isso demanda uma ação educativa de todos os órgãos e entidades que atuam na defesa dos direitos da criança e adolescente. O brasileiro é apaixonado por futebol, mas a gente não vê, digamos assim, uma atitude ou uma ação por parte, por exemplo, da CBF, que rege, né, os clubes de futebol. Ela poderia, por exemplo, dar um certificado para determinados profissionais competentes e de responsabilidade que atuam nesse processo de formação de futuros atletas, não? Você tocou num ponto importantíssimo, e se você não tivesse tocado, eu ia trazer esse ponto realmente, porque a CBF, ela é uma confederação, uma entidade muito forte, e ela precisa trazer, juntamente com o futebol, mais promoção de direitos dos adolescentes, né? Então a CBF, ela tem força, ela tem capacidade, ela tem estrutura financeira, né, capacidade financeira inclusive, para fazer campanhas educativas, exigir com mais rigor das entidades formadoras, né, a observância, todos os requisitos que a Lei Pelé, né, exige para a formação de adolescentes, e poderia ir muito além, inclusive, né, muito além, né, no sentido de promover direitos, né, de conscientizar a sociedade, os atletas, fazer um trabalho mais forte nesse sentido de fomentar os direitos de crianças e adolescentes. Então, a CBF, nesse ponto, eu entendo que ela é bastante omissa no seu papel, né, ela poderia, a gente até estava discutindo isso um dia desses, numa reunião no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, que trabalha com grandes clubes, né, porque para alojar os adolescentes, eles precisam ter um registro no CMDCA, que chama, né, o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. E a gente falava exatamente dessa importância dos clubes, não só dos clubes formadores, mas da CBF chamar para si, atuar muito mais no campo da responsabilidade social, né? E há uma idolatria, é isso que eu falo, há uma idolatria, um romance em torno do futebol. O futebol gera muito dinheiro, mas gera dinheiro para pouquíssimas pessoas e não promove os direitos de quem tem que promover. Doutora Ana Maria Villarreal, se alguém suspeitar de uma atividade ilícita, ilegal por parte de algum treinador, comprometendo a vida de futuros jogadores, de sonhadores em se tornarem grandes atletas, que organismo a pessoa deve recorrer e denunciar? Olha, a pessoa pode denunciar no Disque 100, que é o Canal Nacional de Violação de Recebimento de Denúncia de Direitos Humanos, né? Pode denunciar no próprio site do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br, pode denunciar nas promotorias da infância, junto aos conselheiros tutelares, né, que estão ali, né, que estão territorializados, então mais perto ali daquela situação de violação de direitos, pode no próprios conselhos municipais de direito da criança e adolescente, enfim, canais em que pode haver essa denúncia, né, diante da mera suspeita, inclusive, né, mas antes disso, a gente precisa informar a sociedade, né, a gente precisa esclarecer a sociedade do que acontece no mundo do esporte, da formação profissional de adolescentes, para que a sociedade se sinta, então, estimulada e com conhecimento mesmo, que ela que possa fazer as denúncias, né.
Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da Procuradora do Trabalho no Distrito Federal e Coordenadora Nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho, doutora Ana Maria Villarreal. Obrigada, Celso e Pedro, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema e esclarecendo a sociedade. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Pedro Paulo Filho. Olha, Celso, foi uma satisfação muito grande participar mais uma vez do podcast, até para trazer esse alerta para pais responsáveis que muitas das vezes confiam o futuro dos filhos a pessoas que oferecem um mundo de oportunidades, mas na verdade estão apenas querendo se aproveitar. Então, fiquem em alerta, não confiem 100% nessas pessoas e ouçam sempre os filhos, porque os filhos vão dar as dicas de que não estão sendo bem tratados. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiário David Bezerra, a sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.